Há cerca de 350 mil anos, nós, Homo sapiens, fomos modificados geneticamente por extraterrestres. Estes seres aterrissaram pela primeira vez, onde o rio Eufrates encontra o Golfo Pérsico. A razão para isso é que nesta área há uma alta concentração do que é chamado de ouro monoatômico, que é encontrado nas águas do mar. Hoje em dia, a maior concentração deles é encontrado nas ilhas do Havaí. Os seres extraterrestres foram chamados de Anunnaki, que significa aqueles que desceram dos céus, e que estavam em busca deste metal para repararem a atmosfera de seu planeta natal chamado Nibiru, e também supostamente implementa e repara todas as funções corporais retardando o envelhecimento. O ouro monoatômico faz parte do que chamamos de metal supercondutivo. Supercondutividade permite que você transmita, por exemplo, eletricidade em um fio deste material, sem perder nada da energia transferida como resultado da dissipação pelo calor. Então, se você entrar com 100% de energia, significa que você terá também uma saída de 100% de energia. Agora aplique este princípio para o seu cérebro, que é uma enorme máquina elétrica sensível. O ouro monoatômico faz com que seus caminhos neurais sejam como se fossem superautoestradas de energia quântica. Isto significa que todos os seus sentidos serão aprimorados, serão otimizados e processados de melhor maneira, e as partes não usadas de seu cérebro vão se tornar mais ativas, de modo a implementar sua memória, compreenda melhor os problemas, pressinta o mal, detecte mentiras, ter telepatia e pré-cognição. Então, os Anunnakis buscavam pelo ouro monoatômico. E isto envolvia um enorme esforço, porque tinha que ser extraído da água do mar, ou processá-lo de tal maneira que, o ouro geralmente em pares de 8 átomos por molécula pudesse ser separado em partículas individuais. Desta forma, os elementos monoatômicos eram separados de seus primos múltiplos atômicos, de forma similar ao processo de produção de urânio-235. Para o uso de escravos inteligentes, os Anunnaki usaram seres do planeta, que estavam já em um estágio relativamente avançado de evolução. Usaram uma parte de sua costela, isto porque a costela é uma parte do corpo que pode ser removida sem causar muito dano, e também porque a costela contém a medula óssea, que é uma perfeita fonte de DNA. E os Anunnaki o modificaram, misturando o DNA deles próprios com os dos seres, para uma melhor manipulação, criando em laboratório deram-lhe o nome de Adamo e Tiamat, para eles se reproduzirem. E tiveram filhos, gerando assim essa nova espécie modificada. Estes humanos trabalhavam para os Anunnaki, mas poucos sabiam realmente a respeito deles. E então, por algum motivo, os Anunnaki desapareceram. Então, alguns seres humanos receberam parte do conhecimento dos Anunnaki. Os últimos humanos conhecidos foram os judeus, que carregaram a arca em sua jornada, do Egito para a Terra Prometida. Antes deles a arca esteve em terras sumérias, babilônias e tibetanas. Esta arca, não a Arca de Noé, era conhecida por possuir poderes além da imaginação humana. Ela podia levitar e liberar o fogo das estrelas, uma perigosa exibição de poder como fogos de artifício que ocorria quando os elementos monoatômicos se tornavam instáveis. Para torná-los estáveis novamente, você precisaria saber certos segredos. E com os segredos, você poderia preservar a arca, assim como seus poderes. Os homens que tinham conhecimento dos segredos da arca, tiveram longas e prósperas vidas. O mais conhecido deles foi Matusalém, que viveu a idade de 950 anos. Onde quer que a arca esteja, a cultura que a possui prospera. E durante os últimos séculos, foi levada de Jerusalém até Roma, depois mudou-se de Roma para Londres, e agora, supõe-se que esteja nos Estados Unidos da América. A arca sempre se moveu para o oeste, e continuará sempre movendo-se para o oeste. Desde o início, as pessoas que possuíram a arca, nunca deixaram de possuí-la, e grande cuidado é desprendido em preservar a pureza de sangue dos detentores da arca. O renomado teórico da conspiração David Icke, estudou a linhagem de George W. Bush. Investigou a mesmo até a existência dos sumérios. A civilização que viveu na parte sudeste do local que hoje conhecemos como Iraque, onde o rio Eufrates encontra o Golfo Pérsico. Os segredos dos elementos da arca, cientificamente conhecidos como OMS, elementos monoatômicos rearranjados orbitalmente, estão atualmente bem escondidos pelas sociedades secretas que controlam a sociedade por todo o mundo.
A palavra Orme é a mesma em hebraico, que significa árvore da vida. Ormes consiste de 8 metais que são rutênio, ródio, paládio e prata, conhecidos como metais nobres leves. E ósmio, irídio, platina e ouro, conhecidos como metais nobres pesados. O uso desses metais em sua forma monoatômica prolonga a vida e implementa e repara as funções corporais. Ao seguirmos uma dieta de amplo espectro, podemos suprir nosso corpo de elementos monoatômicos supercondutivos, ou em outras palavras, comendo muitas uvas, cenouras, ou comendo frutas azuladas e vermelho escuras, assim como outras frutas, vegetais e peixe. Existem inúmeros fragmentos de filmagens gravadas tanto por astronautas russos, quanto americanos, que mostram um vasto número de luzes que parecem ser atraídas pela liberação de energias eletromagnéticas tanto da Terra quanto de objetos feitos pelo homem, como por exemplo os satélites. No edifício de número 8 do Centro Espacial Johnson, no Texas, fotos em alta definição tiradas por satélite são alteradas no Photoshop diariamente para remover quaisquer provas de extraterrestres. No filme, as transmissões secretas da NASA, torna-se muito óbvio de que os astronautas se acostumaram com essas estranhas anomalias, e que até o ano 2000, uma cooperação nunca antes vista entre a NASA, a Agência Espacial Russa e o Comitê Especializado em OVNIs, foi estabelecida para compartilharem conhecimentos nessa área. Para melhor compreendermos toda essa história, algumas revelações são necessárias. Tudo vibra, pois os átomos vibram, e o motivo é, porque as partículas subatômicas estão em ressonância harmônica, que significa que esta vibração mantém todas as coisas em equilíbrio. A gravidade é uma vibração gerada pela presença de massa, e pode ser neutralizada se alterarmos a ressonância harmônica ou o campo gravitacional. Em outras palavras, se você gerar vibrações, pode alterar a gravidade, e com materiais supercondutores, a quantidade de energia necessária para criar a vibração é grandemente reduzida. Um exemplo prático de como reduzir uma vibração usando outras vibrações, é o uso do antissom. Se você produzir instantaneamente a forma de onda exatamente oposta que vem em sua direção em forma de som, o som em si deixará de existir. Isso é chamado de interferência destrutiva. Uma das formas de criar antigravidade é chamado de levitação auditiva, um método usado por monges tibetanos para elevar rochas a 250 metros de altura e 250 metros de distância. Se arranjarmos tambores e trompetas de maneira extremamente precisa, juntamente com cerca de 100 homens cantando, tudo arranjado de maneira completamente precisa, os monges após 5 minutos conseguiriam levitar uma pedra pesando 1 tonelada e posicionando-a de maneira precisa, onde quer que desejassem. Teóricos por todo o mundo teorizam que grandes monumentos como os nas terras egípcias e maias, foram construídos com um tipo de tecnologia semelhante a essa. Outros exemplos de antigravidade, encontramos na grande quantidade de avistamentos de OVNIs, e muitos avistamentos de OVNIs são na verdade experimentos executados pelos governos na sua busca de propulsão antigravitacional. Então, se a técnica já é conhecida, por que todos nós não estamos usando a propulsão antigravitacional? Para cada ano de avanço tecnológico, as forças militares avançam 44 anos. Toda a ciência é, meramente, um meio de atingir um determinado objetivo. O meio é o conhecimento. O objetivo, o controle. Quem serão os beneficiados? O que eles querem? O que eles querem é o controle. O estabelecimento de uma economia global, a qual é completamente previsível e poderá ser manipulada em todo e qualquer sentido. Um só povo. Um só rico. Um só líder. O que estou dizendo é que a grande maioria das pessoas está sendo controladas pela classe superior estabelecida. Eu sei que isso é como se fosse um enredo de um filme de 5ª categoria, mas fique comigo por mais um minuto. A antigravidade existe. A capacidade para que todos nós nos tornarmos gênios existe. Aliens existem. E métodos muito mais eficientes de obter energia também existem. Por exemplo, o motor MYT, que produz a mesma quantidade de energia que um motor normal gera, mas usando apenas 5% do combustível de um motor normal, ou o motor PAP, o qual sem qualquer combustível, alimentado somente pela energia de ponto zero, e uma pequena quantidade de gases nobres, consegue gerar 500 cavalos de potência por um período de 10 anos. Ou a máquina Maternita, da comunidade Maternita, que conseguiram gerar cerca de 3 ou 4 kW do nada, durante 20 anos. Quais seriam as consequências para a classe dominante, caso perdessem o monopólio de seu conhecimento?
O que aconteceria à classe caso as pessoas descobrissem que mantém tudo isso em segredo de todos nós? E se eu não precisasse mais de gasolina, o que aconteceria? E se eu não precisasse mais de eletricidade ou gás, o que aconteceria? E se eu não precisasse mais de medicamentos da indústria farmacêutica, o que aconteceria? Para garantir seu poder, a classe dominante, que alguns chamam de Illuminati, segue uma agenda bastante restrita. A agenda tem como objetivo preparar o mundo para o domínio global, iniciando-se nos Estados Unidos e na Europa. Segundo teorias da conspiração do mundo todo, isso é o que estão fazendo para se prepararem. A propósito, essas pessoas são excepcionalmente inteligentes e fanáticas, muito ricas e já tentaram isso antes. Na época, foram chamadas de nazistas. Embora o que você verá e ouvirá aqui soe completamente estranho, lembre-se que muitas pessoas, tais como ex-militares norte-americanos e do Reino Unido, foram brutalmente assassinadas por tornar suas informações públicas. Vamos começar com o 11 de setembro. Mas primeiro um pouco de história. O que a Segunda Guerra Mundial proporcionou aos Estados Unidos, foi dar ao país tamanho avanço econômico, fazendo com que crescesse confortavelmente em seu já poderoso papel desempenhado. A indústria da guerra deu a todos empregos. E, portanto, a partir daí todos começaram a consumir. A ajuda do Plano Marshall deu à Europa o impulso econômico que precisava. Em outras palavras, a guerra leva a uma economia próspera e impulsiona a tecnologia. O processo de transformação, mesmo trazendo mudanças revolucionárias, geralmente segue por um longo caminho, seguido por algum evento catalisador e catastrófico como um novo Pearl Harbor. Estas são as palavras do Comitê de Pesquisas da Nikon Think Tank, cujos os membros contam pessoas como Dick Cheney, Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld. O que eles dizem é que a América precisa de uma guerra para se transformar em um novo formato. O 11 de setembro é o nosso novo Pearl Harbor. Ao manipularmos o povo, uma das armas mais fortes é fazer com que o povo acredite que a culpa foi de outra pessoa. O que estou tentando dizer é que o governo dos Estados Unidos está tentando fazer com que o povo acredite que a culpa foi de Osama. Mas será que foi Osama mesmo quem fez isso? Você sabia que, 6 semanas antes das torres do World Trade Center caírem, o proprietário fez uma nova apólice de seguros que asseguraria ao mesmo que, caso fosse derrubadas por um ataque terrorista, receberia a quantia de 3,5 bilhões de dólares. E por ter suas 2 torres destruídas, o proprietário tentou resgatar 2 vezes o valor de 3,5 bilhões, mas recebeu apenas 2,2 bilhões. O que aconteceu com o edifício número 7? Para controlar as pessoas que podem ser um perigo, ou um potencial de ameaçar, os, abre aspas, vilões, esses vilões, têm o controle de algumas, abre aspas, ferramentas. Uma dessas ferramentas é a arma de frequência eletromagnética de operação remota. Esta usa micro-ondas e LF, ou frequência extremamente baixa, e frequências acústicas, para atacar e perturbar covardemente cidadãos inocentes. Estes TLF uso de micro-ondas extremamente baixa, frequências e frequências acústicas. O uso de armas de frequência em seres humanos para o controle comportamental e assassinato não é novo. Por mais de 50 anos, armas de frequência neuroeletromagnéticas foram aperfeiçoadas em uso secreto em cenários de guerra. Essas armas secretas, não letais, ou ainda, armas silenciosas, como são conhecidas no, abre aspas, mercado, também foram aperfeiçoadas em experimentos no público inocente e sem qualquer conhecimento, desde o estágio inicial de seu desenvolvimento. Direcionar um feixe dessas frequências para um humano pode causar uma série de efeitos. Dentre os efeitos já conhecidos das armas de baixa frequência, são náuseas, dores de cabeça, aceleração do ritmo cardíaco sem causa específica e forte coceira em diferentes partes do corpo. Uma arma de frequência pode ser semelhante a uma dessas, ou como uma dessa. Seu formato depende de como sua frequência necessita ser direcionada ao alvo. Você sabia que os escritórios americanos de registros de patentes detêm um grande número de patentes de máquinas que podem ser usadas em sistemas de controle mental, diretamente ou de maneira subliminar? Eis aqui alguns deles. Método e sistema para alteração de consciência. Método e aparelho de superimposição, utilizável em mensagens subliminares. Gerador de mensagens subliminar. Você vai perceber que, para controlar as pessoas, você tem que saber o conteúdo de suas comunicações.
Então, na década de 50, o Reino Unido e os Estados Unidos decidiram juntos criar a maior rede de espionagem do planeta. Por garantia, todas as comunicações entre russos e espiões ou aliados foram monitoradas. Este sistema permanece sendo atualizado continuamente desde o dia em que se tornou operacional. O nome do sistema é Echelon, e é construído por uma vasta rede de pontos de escuta, computadores extremamente avançados, um enorme número de pessoas, parabólicas e escutas telefônicas. Os computadores da Echelon capturam todas as comunicações através da internet, celulares, telefones fixos, televisores e transmissões de rádio, comunicações via satélite, privadas, militares e diplomáticas, e escutam toda e qualquer palavra. Os computadores trabalham com uma lista de palavras-chave, e quando uma mensagem contém uma ou mais palavras, ela é direcionada a um especialista que examinará a mensagem. Se a mensagem for suspeita, certas medidas poderão ser tomadas. Os centros da Echelon estão ao redor do mundo, mas aqui estão os locais mais conhecidos. Minuit Hill, Norte Yorkshire, Inglaterra. HARP, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, Alaska. Pine Gap, próximo a Alice Springs, Território Norte, Austrália. Pine Gap é um complexo com antenas de radar, uma gigante central de computadores de cerca de 20 edifícios auxiliares. O setor de análise de sinal da central de computadores é constituído exclusivamente por analistas da CIA e NSA. Dentro dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, a NSA pode se conectar em todas as chamadas telefônicas, até mesmo ler qualquer mensagem que entrar, sair ou transitar pelo país. A NSA também está construindo uma rede de torres de até 150 metros de altura cada torre se distanciando a cerca de 3,5 quilômetros uma das outras e distribuídas de leste a oeste nos Estados Unidos. Essa rede se chama GWEN, Rede de Emergência de Ondas Terrestres. Essa rede transmite frequências extremamente baixas, combinadas com altíssimas frequências, e é usada no caso do sistema de comunicação dos Estados Unidos se tornarem inúteis devido a um ataque nuclear. Coincidentemente, as frequências da GWEN coincidem com as frequências usadas nas armas de frequência. Também por coincidência, o sistema de telefonia móvel, como GSM e o MTS, também operam nas mesmas áreas de frequência com algumas armas de frequência. Para se prepararem para a dominação global, o governo secreto dos Estados Unidos, guiados pelos detentores corrompidos da Arca, também conhecidos como Illuminatis, ou a Nova União Global ou a Nova Ordem Mundial, usando o olho no topo da pirâmide como seu símbolo, começaram a construir desde o final da década de 40, enormes bases militares subterrâneas com todas as facilidades que você é capaz de imaginar. Estas bases são basicamente grandes cidades subterrâneas conectadas por trens de levitação magnética com alta velocidade. De acordo com Phil Schneider, o orçamento negro é um orçamento secreto que acumula 25% do produto interno bruto dos Estados Unidos. O orçamento negro atualmente consome trilhões de dólares por ano. Atualmente existem mais de 129 bases subterrâneas, ou DUMBs, nos Estados Unidos. Essas bases subterrâneas foram construídas usando perfuramento a laser, alimentados com energia nuclear, e que podem perfurar mais de 11 km por dia. E também explosões nucleares dedicadas, capazes de criar enormes espaços no interior da Terra. Muitos empreiteiros trabalham nesses lugares, mas nunca mais do que 3 ou 4 semanas. Sempre sob estrita supervisão. E antes de entrarem no local, sempre são avisados de que se falarem a respeito do que viram, custará suas vidas. Como foi falado antes, o ser humano é o resultado de uma modificação genética feita por extraterrestres. Estes estrangeiros estão na Terra por muito tempo, e vivem em enormes cidades subterrâneas ao redor do mundo. A colaboração com governos modernos começou já em 1933, com os Illuminatis da Bavária, e as sociedades secretas Thule. Esta colaboração foi trazida para a América pela CIA, e foi estabelecida com a ajuda de agentes nazistas americanos, bem como nazistas europeus trazidos à América através do projeto Paperclip, e outras operações. Fizeram um acordo de que os extraterrestres e a elite política secreta mundial se ajudariam mutuamente como foi acordado no Tratado de Greada, em 1954. Em 1979, os extraterrestres violaram o tratado completamente, e foi nesse ano quando, na base aérea Dulce, onde uma grande base subterrânea estava sendo construída aí, na escavação, uma enorme cidade alien foi descoberta.
Existem várias espécies extraterrestres que trabalham com os Estados Unidos, os Saurianos, ou como são comumente chamados de reptilianos, os Agarianos, e os Greys, da constelação de Zeta Reticuli, no nível 7 do complexo subterrâneo, na base americana de pesquisa biogenética alienígena, em Dulce, no Novo México. A razão pela qual eles ajudam o governo dos Estados Unidos é porque precisam de espaço aqui na Terra para a realização de experiências em seres humanos, e armazená-los em estados de suspensão mental por motivos desconhecidos. Em troca, eles dão ao governo tecnologia. Exemplos destas tecnologias são sistemas de camuflagem aérea, propulsão antigravitacional, pesquisa genética, tecnologias quânticas, tecnologias de computador, armas biológicas, medicina e etc. A maior arma que o diabo tem é a descrença do povo para com ele. O diabo representa o mal, e todos aqueles que querem dominar representam o verdadeiro mal. Pois, estes impedem que o conhecimento salve vidas e melhore o mundo. Em vez disso, o mal faz com que as pessoas se tornem cada vez mais submissas e imbecis, usando truques e mais truques a fim de alcançar seu objetivo, que é a dominação total. A história dos extraterrestres parece tão irreal, que, assim como a história do demônio, é sujeita à ignorância e à ridicularização. E essa é sua maior arma. No passado e presente, os maus usaram uma série de métodos para tentarem manipular as pessoas. A AIDS foi inventada em laboratório, em Chicago, Illinois, em 1972. Era uma arma biológica a ser utilizada contra o povo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tem um dispositivo do Tesla para gerar terremotos. A NASA aterrissou na Lua apenas uma única vez. Praticamente quase 90% do tráfico de drogas é organizado pelos maiores serviços secretos do mundo, como CIA, NSA, M5, MI6 e por aí vai. Tráfico é organizado pela maior serviços secretos do mundo, como CIA. Uma vez que os Estados Unidos estiveram no Afeganistão, a produção de papoulas atingiu recorde histórico, e nunca houve tanta heroína no mercado atualmente. E para as pessoas que não precisam de drogas, ora, não se preocupe, elas precisam da indústria farmacêutica. A história sobre o aquecimento global é uma farsa. A Terra está a aquecer, mas não como um resultado do dióxido de carbono produzido pelo homem, mas devido ao ciclo natural da Terra. Lembre-se que há 10.000 anos atrás, toda a parte norte do planeta estava coberta de gelo. É o que chamamos de uma era do gelo. A Arca, e sua recente forma, iniciou a sua viagem nos desertos do Egito, e foi transportada para a Terra Santa pelo povo judeu. Em Jerusalém, a Arca começou sua jornada ao redor do mundo, em direção oeste. E em todos os lugares em que a Arca esteve, um ou mais obeliscos foram erguidos como símbolo da instituição. No futuro, a Arca viajará para a China, Rússia e Irã, até que retorne a Jerusalém mais uma vez, que significará que o mundo inteiro estará sob a influência do olho. Este será o momento em que o Império Anunnaki se estabelecerá e reinará na Terra de maneira completamente desvelada. Em muitos locais importantes no mundo, como edifícios contendo símbolos do regresso do olho são comuns. O exemplo mais conhecido é o Pentágono, que sugere um pentagrama ou tetragramaton referindo-se ao simbolismo judaico, e símbolo da Arca. Outro exemplo é o Supremo Tribunal Israelita. É um edifício com muitos símbolos secretos. E também as suas estranhas anomalias numéricas. Ele foi construído em exatamente 750 dias usando exatamente 250.000 pedras, todas elas colocadas à mão, e foi financiado pelos Rothschilds, os fundadores do Bancos Centrais e do Banco Mundial. Daqui todas as comunicações serão monitoradas. As cidades subterrâneas serão utilizadas como campos de detenção, onde os corpos dos que resistirem serão convertidos em zumbis sem alma. O exército da nova ordem mundial, e suas agências de informação, serão capazes de rastrear e perseguir todo mundo do planeta e influenciar as suas opiniões ou simplesmente eliminá-las. Socialmente, todos serão vigiados por seus vizinhos e amigos, e serão atacados se acaso tiverem opiniões diferentes. Os ricos ficarão mais ricos e inteligentes. Os pobres ficarão mais pobres e ignorantes. Todos submissos à pirâmide com o olho no topo. Tem sido sempre assim. Este será o futuro. E o futuro é agora.